programação, chamamos de entrada sempre que o usuário pode inserir dados para serem computados pelo JavaScript, e chamamos de saída sempre que o código exibe uma informação para o usuário. No navegador, uma forma comum de entrada é o prompt, e uma forma comum de saída, o alert. Neste exemplo, já temos as duas formas. O prompt solicita uma entrada do usuário e o alert exibe uma saída para ele. A saída pode acontecer no próprio HTML, basta substituir duas linhas de código. Neste caso, o método write escreve a entrada do usuário diretamente na página. Podemos ainda utilizar o método append e adicionar o conteúdo da variável ao final do corpo do documento. Agora, o nome não substituirá o conteúdo do documento. Outra alternativa é escrever em um documento HTML utilizando a sua ID, com o método getElementById. Neste exemplo, utilizamos a ID do elemento H1 para escrever dentro de suas tags. Em toda linguagem de programação, o aprendizado costuma ocorrer com programas de console. As entradas e saídas acontecem numa linha de comando, seja externa ou embutida no próprio editor de código, por exemplo, no Visual Studio Code. Os navegadores também possuem um console, que pode ser utilizado sempre que necessitarmos. O console pode ser acessado nas ferramentas de desenvolvedor, acessadas geralmente com o atalho F12. No console você pode inserir instruções de JavaScript, como declarar variáveis, etc. Note que o comportamento é diferente de executar blocos de código inteiros, mas é uma boa opção para aprendizado e para testes. Jamais insira no console do navegador código fornecido a você por outra pessoa, principalmente se estiver acessando um site sensível. Para entender os riscos dessa prática, leia a página no link que aparece na tela. Para abrir as ferramentas de desenvolvedor em um navegador baseado em Chrome, como o Microsoft Edge ou o Google Chrome, você pode pressionar F12 ou clicar no meio de uma página e selecionar Inspecionar. Em seguida, clique na guia Console.
Todos os comandos JavaScript válidos no console são os mesmos que você pode utilizar no script ou dentro de um documento HTML. Caso chegue o momento em que o console está muito cheio, você pode limpá-lo digitando a função clear. O processo de depuração é utilizado para encontrar erros no código e é um ponto fundamental da programação. Alguns erros já são acusados no próprio editor, caso você utilize um editor de código mais avançado, mas outros só são exibidos na depuração, nas ferramentas de desenvolvedor do navegador. Vamos tentar o seguinte: digite este código em seu documento HTML. Abra o arquivo no navegador, em seguida acesse o console. Você verá a seguinte saída: não é possível acessar minha var antes da inicialização. Acontece que propositadamente colocamos a declaração da variável minha var depois da chamada do método console.log. Então, para corrigir, basta trocar a posição das linhas e o código funcionará. Para aprender, o console é uma ótima alternativa, pois por meio dele podemos executar comandos JavaScript, acessar variáveis e métodos do nosso código. Neste código temos 3 variáveis e uma função que imprime todas elas concatenadas numa única linha de texto. No entanto, não atribuímos nenhum valor a nenhuma delas. O console retornará undefined, porque esse é o valor padrão para variáveis não atribuídas no JavaScript. Agora atribuímos o valor José à variável nome. A última linha exibe undefined, pois a função executa uma instrução, mas não retorna nenhum valor. Isso porque funções
são uma espécie de variável mais complexa e elas podem retornar números, textos, etc. Você provavelmente deve ter aberto o arquivo JavaScript para verificar se as variáveis tinham sido alteradas, mas nada ocorre com o código-fonte nos arquivos. Apenas são alteradas as variáveis que estão na memória do navegador. Atualize a guia do navegador pressionando F5. Em seguida, tente acessar a variável nome. A variável voltou a ser indefinida. Isso porque o navegador não estava rodando o arquivo meuScript.js, mas uma cópia dele que foi carregada na memória. É o que acontece quando acessamos um site. Não acessamos o arquivo do site no servidor, mas uma cópia carregada no navegador. Ao pressionarmos F5, estamos recarregando esse arquivo em seu formato original.